Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início agora a mais uma edição do programa Batismo com o Espírito Santo. Um programa que tem trazido no seu contexto, nas edições que têm sido transmitidas pela TV Manaim, uma compreensão e um alcance maravilhoso sobre a maneira como o Espírito Santo de Deus operou ao longo de toda a história do homem. A gente está numa sequência de programas onde, por exemplo, nós estamos estudando, conhecendo e aprofundando o nosso conhecimento nas operações do Espírito de Deus no Velho Testamento. É isso mesmo, operações do Espírito de Deus no Velho Testamento. Seja bem-vindo a esse programa de hoje e já no início eu quero convidar você a viver uma experiência neste programa, não apenas assistir a um conteúdo audiovisual, conteúdo no YouTube, na sua TV, no seu celular, enfim, mas viver uma experiência, receber uma bênção, porque o Espírito Santo de Deus também opera através daquilo que você vai participar conosco aqui neste programa, tá bom? Eu falei a expressão conosco, vamos ver quem são os pastores hoje estamos aqui. Pronto, os pastores que estamos sempre nesse programa aqui. Pastor Antônio Carlos Peixoto, a paz do Senhor Jesus. Amém, querido pastor Josias. A paz do Senhor, a você, ao companheiro Wallace e todos aqueles que estão nos assistindo nessa hora. Amém. Pastor Wallace Rosete, paz do Senhor. Josias Peixoto, os irmãos que nos acompanham. Olha só, a gente vai começar este programa, porque a gente vem nessa sequência, não assistiu o programa da semana passada, o programa anterior, que foi ao ar na semana passada, pode assistir, você vai ver que Deus vai falar ao seu coração e é uma sequência. É interessante você eventualmente até maratonar nesse programa, assistir a sequência. São programas rápidos, curtos, você vai gostar muito. Mas hoje a gente vai falar sobre um momento especial da história do povo de Deus e um personagem especial no Velho Testamento, onde houve ali não uma, mas algumas operações do Espírito Santo na vida dele. Você vai saber tudo desde o início. E eu vou pedir ao pastor Peixoto que fale um pouquinho quem é esse personagem e como é que tudo começou, como é que o Espírito Santo de Deus começou a agir ali. Tá certo, Josias. A gente sempre gosta de começar, todo o começo desse programa, a gente sempre lembra, o nome do programa é Batismo com o Espírito Santo. E as pessoas podem até, às vezes, até achar estranho. Mas a gente sempre reprisa no início do programa, mostrando que o Espírito Santo ele está presente em toda a história da humanidade registrada na Bíblia. A história que está na Bíblia do homem. Então, em todo instante, todo tempo, o Senhor está presente através do seu Espírito Santo. Então, a primeira dispensação do Pai, a segunda dispensação foi do Filho e a terceira do Espírito Santo. Mas em cada uma dessas dispensações, como nós já falamos nos programas anteriores, tem a figura dos três, com a ênfase para cada um deles. A primeira dispensação do Pai, a ênfase do Pai. Mas o Espírito Santo está presente e o Filho também, como nós vamos ver em algum momento sobre Jesus Cristo no Velho Testamento. Certamente vamos fazer um outro programa nesse sentido. Então, nós já vimos o Espírito Santo na figura de Josué, enfim, de algumas pessoas chamadas de juízes. E hoje nós vamos ver a presença impressionante do Espírito Santo, chamado Espírito de Deus, fala a palavra, na figura de Sansão. Então, só para a gente se situar que o Espírito Santo está presente em toda a história registrada na Bíblia, desde o período chamado da graça, que é com Abraão, até chegar de Moisés, depois do Velho Testamento, quando começou no deserto, que o Senhor deu um testamento, até Jesus Cristo, quando ele chega, ele torna aquele testamento novo e faz um novo testamento. Então, a partir desse momento, com a descida do Espírito Santo, 50 dias depois que começou o Novo Testamento, quando foi o batismo com o Espírito Santo, aí nós vamos ver o Espírito Santo agindo frente a frente com o homem, mas tem também a figura do Pai e do Filho. Então, é maravilhoso esse entendimento que o Senhor tem nos dado do Espírito Santo em toda a história, dentro das suas ênfases, obviamente. É interessante, e vocês podem inclusive comentar sobre isso, e aí eu falo para você que tá em casa, é óbvio que a gente, para gravar esse programa e a gente começar aqui, a gente faz a gente reúne, a gente estuda, a gente discute e tal, os aspectos serão abordados. E o pastor Peixoto, principalmente, ele fica preocupado que às vezes eu faço uma pergunta que não está no script. Então eu vou fazer uma abordagem aqui que não está no script e deixar para vocês se virarem.
Mas é para comentário, na verdade, porque as ações, as operações do Espírito Santo no Velho Testamento, elas, na minha percepção, e eu quero saber se eu estou correto nessa percepção, ou fiquem à vontade para isso, elas se dão tanto do ponto de vista profético, figurado, e você vai encontrar várias situações onde o Espírito Santo de Deus se faz presente de forma figurada. Por exemplo, sem querer sair muito do personagem hoje, mas você falou sobre o povo de Israel no deserto. Por exemplo, a coluna de fogo que iluminava. Então você tem uma figura do Espírito Santo ali, como de maneira literal, ou seja, a operação do Espírito de Deus na vida, por exemplo, de Sansão, onde você tem ali claramente na Bíblia que havia uma operação do Espírito de Deus na vida dele. Então você enxerga em todo o Velho Testamento a ação do Espírito Santo dessas duas formas. É isso? Perfeito. Eu vou falar um pouquinho, depois o Wallace Lazo, que até agora não falou nada. É para você falar. Não, eu não, nós. Então, o Josias, o fato é o seguinte, que as coisas do Velho Testamento, chamado Velho Testamento, que a gente engloba tudo, né? Sim. O que, na verdade, repetindo, o Velho Testamento começou no deserto. No deserto. Deu um testamento, uma lei para eles. Uhum. Mas falando antes de Jesus como tudo isso, as coisas do Velho Testamento, elas são dentro desse tempo, nosso tempo do homem, mas elas são proféticas. O que é isso? Elas apontam para um período chamado agora, do Novo Testamento, que é a partir do Senhor Jesus. Então, todo fato ocorrido no passado, todos eles têm uma conotação daquele momento. Quando você citou o fogo que vinha sobre o tabernáculo, era fogo mesmo. Não era outra coisa, não era água, não era fogo. Mas ela falava a respeito do Espírito Santo que cairia sobre todos. Então, se nós citarmos aqui, nós vamos ficar aqui vários programas, nós citarmos a presença, essa questão profética da palavra. Então, ela é física, ela atua em pessoas, as pessoas já passaram, os fatos já aconteceram, mas a questão profética, ela vem caminhando no tempo do homem e nos alcança hoje. Todo fato do Velho Testamento, ela tem essa questão profética. Se eu te respondi... Amém. É por isso que a palavra de Deus, ela é perfeita, aplicável e você pode buscar ouvir a voz do Senhor em todo o seu contexto, né? Não apenas no Novo Testamento, né? Mas também no todo o tempo passado, né? E aí, como você falou, a gente engloba tudo, Velho Testamento. Mas vamos lá, vamos voltar para Sansão, que hoje é o que está interessando aqui. Como é que nós podemos tratar do assunto Sansão? Como é que a gente encaixa, desde o início da história de Sansão, essa operação do Espírito Santo? Eu acho que é bom a gente lembrar, desde o início, desde o programa do Senhor para o nascimento de Sansão. Se nós observarmos no capítulo 13 de Juízes, diz assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. O Senhor se entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Sansão era um programa de Deus para livrar o povo de Israel. O povo de Israel estava numa situação de desobediência, né? Então Deus programa, né, a vinda dele, né? Então foi quando ele visita a mãe de Sansão e anuncia para ele que Sansão, ela ia nascer, ela era estéril, ela ia conceber um filho e ele seria nazireu, né, o nazareado, né? Ele seria nazireu. O nazireu, a gente sabe muito bem que é aquele que seria separado, né? Separado por Deus, tinha um propósito. Então a vida dele já era um propósito do Senhor, porque Deus haveria de usá-lo para livrar o povo de Israel do jugo ali, né? E aí a gente faz uma associação notável, né, com o que o Senhor Jesus fez por nós também, né? No mesmo propósito, né? O Senhor sabia que o homem ia pecar, que o homem ia falhar. Aí o que ele fez? Ele também foi, Maria, concebeu um filho, né? Por promessa, ele avisou antes como é que seria, o nome dele seria Jesus, né? Para que ele pudesse ser o Salvador, né? Então a figura, tipo, vocês estavam falando da tipologia do Velho e do Novo Testamento, sim, a gente vê essa figura notável, né? Então Sansão, quando o Senhor chama, começa por aí. Deus tinha um propósito para a vida dele, né? Foi anunciado, os pais não imaginavam que iam poder ter filho, que ela não podia ter filho, mas vem da parte do céu e avisa,
terás um filho e esse filho será nazireu. Maravilha. Em relação a essa experiência da mãe de Sansão, né, que a Bíblia não relata o nome, mas diz que é a mulher De Manoá. de Manoá, né, ou algumas versões Manoé, que era estéril, não tinha filhos, e o anjo lhe apareceu, lhe reforçou a informação de que ela era estéril, da condição dela, para ficar muito claro que o que ia acontecer era uma operação de Deus. Milagre. Um milagre. Milagre da Né? parte do Senhor. Milagre da parte do Senhor. Muito bem. Interessante também aqui, né? É um aspecto até para as mães, né? Para aquelas que estão concebendo hoje, né? A recomendação que ele dá para ela. Ó, durante sua gestação você não vai, né, tomar bebida, não vai dar umas recomendações. Por quê? Porque o que estava no ventre dela é dado por Deus, né? Então tem um aspecto muito interessante para a nossa vida, né? É que nós trazemos em nós esse milagre, né? Do Jesus na nossa vida, da bênção de Deus, né? Do Espírito Santo agindo na nossa vida também. Então, aí hoje nós temos a classe dos 0 a 3 anos, né, na igreja, né? E às vezes as pessoas à nossa volta, Peixoto, questionam muito, mas por que 0 a 3 anos? A mãe começa a participar da escolinha ainda grávida, né? Isso. E no ventre a criança começa a receber os louvores. Maravilha. E isso tem uma profundidade muito grande, que o mundo está disperso em relação a isso, né? Mas a criança nossa já está recebendo a bênção, assim como o senhor voltou a Manoá e deu a ela a orientação, a Manoá não, a esposa dele, né? Deu orientação. Hoje também o senhor tem feito isso, né? Como igreja, eu acho isso muito interessante. Eu aproveitei esse momento para falar a Isso. respeito disso. Então, realmente, nós somos estéreis com respeito a uma operação do Senhor para livramento. A operação de Deus na vida do homem, a salvação, o derramar do Espírito Santo, os dons, tudo que vem de Deus para o homem, se Deus não operar, não vai acontecer nada, porque o homem ele é estéril. Então, tudo que acontece no passado tem uma aplicação para nós hoje. Ela não podia ter filho. Não tinha como. Tinha um problema físico nela que ela não tinha condições de ter filhos. Mas o Senhor que operou. Se você pega esse texto, esse contexto aí, e joga para a nossa vida hoje, o homem ele é estéril. Se o Espírito Santo não fizer uma operação, não nascer em nós aquele que vai combater o filisteu, o midianita, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo em nós, através do Espírito Santo, nós vamos continuar estéreis. O homem se tornou estéril quando ele saiu da presença do Senhor. E é interessante que há um cuidado, eu vou usar a expressão cuidado, ou há um pacto, e há um cuidado em preservar esse pacto, né? Porque na vida de Israel, Sansão, do povo de Deus, Sansão se tornaria um instrumento nas mãos de Deus já na sua idade adulta. Mas na vida daquela família, a partir do anúncio, já havia uma bênção. E havia uma orientação para preservar a bênção. Verdade. Entendeu? O Espírito Santo de Deus, ele faz isso, ele estabelece, e aí a gente... Limites, né? Os limites, e a gente vai chegar nisso aí, os limites do Espírito Santo, né? Ele estabelece os limites, estabelece os parâmetros, os cuidados do servo, para que esta bênção que começou na vida dele e que se projetaria para a vida do povo, ela seja preservada desde o anúncio. Ah, mas não nasceu ainda. Às vezes a gente fala, né, e a fé é uma experiência maravilhosa do servo. Deus falou assim, vou abençoar, você já pode começar a glorificar. Mas não recebi a bênção ainda, mas pode começar a glorificar agora. Preserva essa promessa, né? Preserva essa bênção na sua vida. Muito bem. Aí Sansão nasceu, temos aquilo que o Wallace tocou nisso aqui agora, de que havia esses critérios estabelecidos para a mãe dele, né? Mas para Sansão havia uma orientação. Qual era e qual o significado? Eu gostaria de voltar atrás um pouquinho, Josias, só um pé atrás. O Senhor, através do seu anjo, o Espírito Santo, aparece para a mãe dele. Sim.
Ela comenta com o pai quis ver, e ele aparece depois para o pai e faz o anúncio. Uhum. O interessante, como eu falei anteriormente, é a pessoa de Jesus no Velho Testamento, né? Ele quis honrar aquele anjo, falou: olha, qual o seu nome, para que quando acontecer nós te honremos, Uhum. né? O Wallace vê para nós o versículo aí. Então, qual o seu nome? Ele fala, para que ele te honre. Ele assim, por que você quer saber o meu nome, visto que ele é maravilhoso? Então, o que está ali é a pessoa, é chamada de teofania, né? Uhum. Que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo na figura do anjo. Era o próprio Senhor Jesus que estava ali presente, como dissemos no passado. Todo fato do Velho Testamento, a ênfase é do Pai, nesse momento, mas a figura do Filho e do Espírito Santo estão presentes. Então, está presente ali agora a figura do Filho falando, no meu nome é maravilhoso, você quer saber isso para quê? Ele não aceita, inclusive, o pão que ele come, ele prepara o pão. Bom, eu vou preparar para você, não vou comer o pão que você preparou. Porque Jesus Cristo, ele é o pão da vida. Ele não come do pão que o homem prepara. Não adianta. Aquilo que vem do homem, a única coisa que vem do homem que agrada o Senhor é a obediência e a glorificação depois. O que o homem pode dar? Que darei ao Senhor? O salmista fala, que darei ao Senhor pelos seus benefícios? Vou fazer o quê? Não tem como. Só uma coisa, é tomar o cálice da salvação. Ele responde, porque pelo Espírito ele responde isso. Uhum. Que daí ao Senhor? Dá o quê para Deus? Uau, você ia falando? Sim, você falou do texto, né? Está no verso 18, né? Que diz assim, o 17 ele pergunta. E o anjo do Senhor lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome, tu visto que é maravilhoso, né? Mas você fez uma pergunta, você pode repetir? Não, a abordagem que a gente trouxe aqui foi exatamente esse começo, quer dizer, o texto ele declara todos os cuidados, né, e todas as reservas que a mãe de Sansão precisava fazer. E a vida dele. E a vida dele, né, que ele era escolhido do Senhor. Mas como é que foi esse início? Ou seja, qual a abordagem para Sansão? A abordagem para estar aqui no capítulo 14, né, fala a respeito disso, né? Não, 14 já iria sendo usado pelo Senhor, né? A abordagem aqui que ele seria consagrado ao Senhor, né? Nazireu, né? Nazireu, né? Ele exerceu o nazireado, né? Que é consagrado, separado. É por isso que o Senhor orienta a sua mãe que ela também se preparasse, porque ela ia gerar e ele seria nazireu desde o ventre, né? E começaria o nazireado desde o ventre, né? Porque ela não podia tomar bebida, aquelas recomendações que ele dá, que o anjo deu, que ela não podia porque ele já seria nazireu desde o ventre da mãe, né? Então ele seria separado para ser usado por Deus, né? Todo o trabalho dele. Então a gente vê aqui na vida de Sansão... Porque o nazireado nada mais é também, né? A capacidade que ele daria para obedecer. Sim. Né? Para obedecer o Senhor. Vocês querem comentar um pouco sobre o nazireado também, não? Olha, no caso específico de Sansão, a força de Sansão mais tarde não estava no seu corpo físico, ele era uma pessoa normal. Sim, não há nenhuma abordagem bíblica. Nenhuma evidência, nenhuma que ele era fortão, que ele fazia academia, nada disso, ele era um rapaz normal. A força que estava nele não era dele, era do Espírito Santo. É do Espírito Santo. É tanto isso que lá na frente o Senhor se apoderou dele poderosamente, né? Isso, gente. Então o fato estava que ele não deveria desobedecer e cortar o cabelo. Sim. Ou entregar esse mistério que não era para ser entregue naquele momento. O cabelo não era para ser cortado. Era o pacto. Era o pacto, era esse, né? E a força que estava não era dele, vinha do Senhor. Era tudo do Senhor. Então, para a mãe, o Senhor falou, olha, você não vai comer do fruto da vide, não vai beber bebida forte, não vai beber vinho ou algo que é da vide, e não vai tocar e não vai comer comidas impuras, como dizia o Velho Testamento, como o Senhor determinou no Velho Testamento, né? Para ela e para ele vai ser nazireu do nascimento. Muito bem. E o resultado disso está no verso 24 do capítulo 13, que diz o seguinte: depois teve essa mulher um filho e chamou o seu nome Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Glória a Jesus. Então, aquilo que começa na direção do Espírito de Deus
o Espírito de Deus continua atuando e agindo ao longo de todo o projeto, né? Vocês falaram isso no início. Era um projeto de Deus. Não foi um fato isolado em si, mas era um plano de Deus que aconteceu naquela família e que trouxe uma bênção para todo o povo de Israel. Esse era o resultado em função da situação que o povo vivia ali. Bom, E no verso, talvez fique para o próximo, mas só para ler o verso seguinte, fique à que vontade. diz o seguinte: e o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, até entre Zorá e Estaol. Isso. Ali o Senhor já começou, né? Ali, aquele momento, começa a operação do Senhor na vida dele, né? E aqui uma coisa que, para reflexão, para nossa reflexão, para reflexão de quem está em casa, como o Espírito de Deus age na vida do servo, né? Algumas vezes o Espírito de Deus ele nos mostra um caminho, outras vezes ele nos impele para aquele caminho. É impressionante. É impressionante. Ele nos conduz para Muito aquele boa. caminho. Muito bom. E a gente vê, tem um momento, na minha opinião, que é muito forte disso que eu estou dizendo, é quando você vê um casamento, dois jovens se casando na presença do Senhor, e você para e reflete onde um nasceu, onde o outro nasceu, às vezes em estados diferentes do país, às vezes em países diferentes, ou não, mas de qualquer maneira eram duas famílias e um dia o Espírito de Deus foi impelindo até que os reúne e a mesma coisa quando a gente pensa no casamento como o encontro de Jesus com a igreja, como o arrebatamento da igreja, né? A mesma forma, como Deus nos chamou, tem 8 bilhões de habitantes na Terra, mas Deus nos impeliu e o Espírito Santo foi trazendo Maravilha. até a gente chegar lá. Glória a Deus. Mas aí é pro programa da próxima semana, tá bom? É pro próximo programa. Episódio. Próximo episódio a gente entra com esse assunto já da operação do Espírito Santo na vida Glória da a nação. Jesus. Amém? Amém. Peixoto, Pai Senhor. Querido Jesus, a paz do Senhor, e a todos que estão nos assistindo, aos irmãos que estão na técnica também, a todos a paz do Senhor Jesus. Wallace, Pai do Senhor Jesus, A querido. paz do Senhor. Muito bem. Então você continua com a programação da TV Manaim, tem muitos outros conteúdos maravilhosos. Você continua desfrutando desta bênção que Deus nos deu. E na semana que vem, se Deus quiser, a gente volta no próximo episódio com o programa Batismo com o Espírito Santo. Deus abençoe. A paz do Senhor.